Gente, é muito bom estar de volta aqui. Eu quero terminar esse módulo falando num adendo. Esse tema final, o que é psicoterapia? Psicoterapia e teoterapia. Então, esse módulo tem esse foco de dar basicamente uma introdução geral. Eu gostaria de dar um exemplo para vocês, quando a gente fala de psicoterapia e da importância desse assunto. Eu queria dar uma perspectiva cognitiva sobre o assunto. E vocês vão entender por que que eu fiz isso. A nossa ideia, nosso modelo é você fazer diálogos. Então deixa eu fazer agora um diálogo com você com Alberto Ellis, que é um dos pais e fundadores da psicologia cognitiva, né. Então grave algumas ideias. Olha, subjacente à prática de uma teoria que é chamada de racional emotiva, a razão e a emoção andam juntos, e a gente aprende isso também na multifocal, aprende isso também na inteligência positiva. De alguma forma, nós estamos trabalhando aqui já uma ideia de competência emocional. E essa questão da competência emocional é a chave de toda a realidade que estamos falando. Então a gente pensa, quais são as suas aplicações, né? Como é colocado esse conjunto de hipóteses teóricas, como é esse funcionamento comportamental e emocional ligado à estrutura da construção dos pensamentos e o que pode ser mudado. Como que a gente pode eu estou usando uma frase hoje muito forte essa semana que é reformulação de propósitos. E você vai me ouvir falar muito disso, porque a chave da psicoterapia é reformulação de propósitos. Tanto que o apóstolo Paulo também fala isso em Romanos: "Transformai-vos pela renovação da vossa mente". É preciso mudar a mentalidade. Isso tem a ver com reformulação de propósitos. A gente também usa a expressão reformulação ou mudança de paradigmas, né. Eu gosto de afirmar sempre que o ser humano é um ser que interpreta, né. Por isso ele é chamado homo interpres, quer dizer, um ser humano é um ser que interpreta. Então, no centro das hipóteses está o seguinte: os eventos não forçam as pessoas a terem reações comportais e emocionais. Então, não são os eventos o problema. O problema é como nós interpretamos os eventos. Você não pode mudar o que acontece, mas você pode mudar as atitudes que você tem para aquilo que acontece. Você é uma pessoa que interpreta. A sua interpretação é o problema. Então, eu diria para você que é a interpretação. Os pensamentos sobre os eventos que produzem as emoções, que geram comportamentos. Então, se nós mudarmos, nós decodificarmos, nós ressignificarmos os acontecimentos, o como nós pensamos, nós mudamos a qualidade das nossas emoções. Isso foi para mim muito forte no processo terapêutico e tem sido, porque eu diria que aí está o pulo do gato. Tanto a cognitiva fala isso, a análise transacional fala isso, a ADI fala isso, a psicanálise fala isso, Carl Gustav Jung fala de mudar de narrativas, o pensamento complexo de Edgar Morin fala em você ter uma nova leitura e ser capaz de compreender a própria incompreensão. É isso, né. Então, o alvo da mudança na psicoterapia são aqueles pensamentos, aquelas atitudes, aquelas crenças
e os significados que criaram distúrbios emocionais e comportamentais. Veja, então, qual o problema? O problema básico é que as atitudes, as crenças e os significados que criaram, né, distúrbios emocionais e comportamentais precisa ser mudado. Você é alguém que interpreta. Então, quando você começa a encontrar isso, eu já estou mexendo numa chave, né? Por quê? Porque normalmente nos cursos as pessoas fazem um curso inteiro para lá no final explicar onde querem chegar. Eu tenho uma visão diferente de colocar as coisas. Nós temos que colocar onde queremos chegar. E aí nós vamos mostrar o caminho. Então, vou repetir. O alvo da mudança da psicoterapia são o quê? Aqueles pensamentos, aquelas atitudes, aquelas crenças e aqueles significados que criaram os distúrbios emocionais e comportamentais. E aí entra algo maravilhoso que é a teoterapia. Nós acreditarmos que o Espírito Santo trabalha em curar essas nossas atitudes, essas nossas crenças e dar às nossas vidas um novo significado. Bem, à luz disso, você tem que compreender que a vida humana ela é carregada de distorções cognitivas, né? Essas distorções cognitivas é o seguinte: os humanos têm a capacidade de interpretar a realidade de forma clara, lógica e objetiva, né? E o quê? E evitar transtornos emocionais e comportamentais desnecessários. Mas, esse mas que é o nosso problema, mas também, eu vou precisar até colocar aqui uma caneta para dar uma ênfase nesse mas. Eu colocaria o também, mas também, esse mais é o problema. Os seres humanos estão predispostos a interpretações irracionais, a pensar errado, a fazer uma interpretação errada, a distorcer o significado das coisas. Somos suscetíveis a pensamentos tortuosos. E é isso que eu tenho observado nas pessoas ao longo de quase 50 anos de terapia. Tiramos conclusões ilógicas que não têm a clareza, não têm objetividade. Então, eu gosto nesse ponto da psicologia cognitiva, que ela vai dizer o seguinte: são distorções cognitivas da realidade que criam problemas. E é isso que a Bíblia fala o tempo todo. Nós precisamos transformar pela forma de pensar. É assim que Deus cura Abraão, dando uma nova e objetiva e clareza forma de pensar as próprias promessas de Deus. É assim que Deus faz com a igreja primitiva, quando mostra o Apocalipse para mudar a forma de pensar da igreja e entrar no território da esperança. Atenção, uma interpretação irracional da realidade tem geralmente algumas características padrões, né? Ou características padrão. Vamos lá. Pelo menos 3 ou 4. Preste atenção. Essas características são expressas em ideias, essas características são expressas em crenças, e elas são irracionais de forma muito específica. Vamos lá pegar alguma delas. Devo ser amado ou aprovado por todos que considero importantes. Está aí o primeiro grande erro humano. Ele acha que ele tem que ser amado e aprovado por todo mundo. Eu já encontrei muita gente vivendo uma vida neurótica por causa disso. Eu já encontrei muitos pastores que acham que ou a igreja toda o apoia e aí vivem uma vida neurotizante e azeda, né? São líderes muitas vezes adoecidos por causa acham que tem que ser aprovado por todos, que considera importante. Isso daí vai produzir o quê? Uma ideia irracional de si mesmo. Quer ver outra ideia? Exige algo irreal do mundo
de outras pessoas ou de si mesmo, né. Então vamos ver quais são essas 4. Vocês vão pegar agora, aquele ponto que eu chamei a atenção ali, é tá tudo ligado com aquilo ali, olha assim, exige algo irreal do mundo, de outras pessoas ou de si mesmo. Então ele começa a exigir algo irreal das pessoas e também de si mesmo, né. Começa a viver uma mentira. Eu tenho um livro que não tem em português, mas eu vi em espanhol, chama-se As Mentiras que Cremos. Vamos ver se uma hora eu coloco essas mentiras para vocês. E é basicamente isso, né, que eu estou falando aqui agora. Exagera o horror de algo que você não gosta. Conclui que você não pode tolerar o que não gosta. E condena o mundo, outras pessoas ou a si mesmo, né, ou você mesmo ou a si mesmo. Então, basicamente, veja que são 4 características que estão relacionadas com isso daqui, ó. Devo ser amado ou aprovado por todos que considero importantes. Então começa a exigir algo irreal do mundo, algo irreal das pessoas, começo a exagerar o horror. "Ah, ninguém gosta de mim", começo a achar que isso é o grande problema não é que está na cabeça, nos 5%, o problema é o que está dentro de si mesmo, sabe. Exagera o horror de algo que não gosta, né, então exagera o horror de algo que você mesmo não gosta, né. Conclui que você não pode tolerar o que não gosta, quer dizer, eu não consigo gostar, e aí começa eu não consigo tolerar mais isso. Então você tem coisa que você não gosta, mas por que que tem que exagerar o horror do que você não gosta? Apenas não goste. Por que que tem que exagerar? Ou por que concluir que você não pode tolerar o que não gosta? Quem disse? Quem foi que te ensinou que você não pode tolerar o que não gosta? E por que que você tem que condenar o mundo, e condenar as pessoas, e condenar a si mesmo? São características. Dá a impressão que eu estou querendo agradar todo mundo. Então eu preciso pensar na realidade. Há coisas que eu não gosto, eu não preciso exagerá-las. Eu posso tolerar sim as diferenças. Eu posso tolerar muita coisa que eu não gosto. E preciso parar de condenar o mundo, de condenar a mim mesmo e condenar as pessoas. Essas características são expressas em ideias e crenças irracionais específicas como as seguintes. Por exemplo, devo ser completamente competente e adequado em tudo que eu faço. Eu não deveria estar satisfeito a menos que eu seja o melhor. Veja que absurdo que é. Gente, nós não somos competentes e adequados em tudo que fazemos. E nós nunca vamos achar, olha, fiz o melhor e perfeito. Não, nós sempre podemos melhorar. Outra característica: algumas pessoas são inerentemente e totalmente más. Más e más. Eles devem ser severamente culpados, ou essas pessoas, né? Culpadas e punidas. Isso é muito irracional, né? As pessoas não são inerentemente más. Todas as pessoas têm qualidades e têm defeitos. As pessoas são diferentes. O problema nosso é que nós achamos que o diferente é mal. O certo não é pensar existe pessoas melhores ou piores, mas são pessoas diferentes. E parece que a gente quer que quando é diferente é má. Essa é a doença de uma sociedade neurótica. Quer ver outra característica? Algo que não é do meu agrado e é horrível. Não aguento.
Como? Sempre você vai viver que você não aguenta, o que não é do seu agrado? Nisso aí me ajudou muito a teoria complexa. As pessoas são basicamente complexas. E o complexo significa diferente. Significa que tem coisas que eu gosto, coisas que eu não gosto, há pessoas que eu gosto, há pessoas que eu não gosto. Eu tenho que tirar fora essa palavra horrível. E preciso tirar essa palavra, não aguento. Sabe o que eu faço? Deixe que as pessoas sejam. E a análise transacional vai nos ajudar nisso. Apenas desqualifique aquilo que é negativo. Quando eu digo dá uma desqualificada, é o seguinte, isso não é suficiente para me afetar. Quer ver outra coisa? Minha felicidade é causada por eventos de outras pessoas. Quem foi que disse? O destino de uma pessoa determina sua felicidade. Tenho pouca capacidade de controlar minha tristeza e perturbações. É o oposto disso. Eu posso ter uma nova leitura das coisas. A minha felicidade não é causada pelos eventos nem pelas pessoas. Sabe, eu não sou escravo do meu destino, eu posso reconstruir a minha vida, posso tomar melhores decisões, posso ser uma melhor edição de mim mesmo. O que eu estou colocando isso para vocês verem como que isso é prático do ponto de vista do terapêutico. Quer ver como essas características são expressas? Há perigos e calamidades ao virar a esquina e devo estar constantemente atento a eles e ficar em guarda caso aconteça. Essas pessoas têm uma ideia para o negativo. É mais ou menos aquela pessoa que diz: está ruim, mas vai piorar. Há dificuldades e responsabilidades que devem ser evitadas, pois seria necessário muito desconforto e esforço para lidar com elas. Olha bem isso. Há dificuldades e responsabilidades que devem ser evitadas, pois seria necessário muito desconforto e esforço para lidar com elas. Gente, nós temos que entender o seguinte: há dificuldades, podemos evitar as dificuldades, mas eu preciso parar de achar que esse pior será sempre maior e crescente. Quer ver outra coisa terrível também? As características são expressas em ideias e crenças irracionais específicas. É melhor fazer o que os outros querem, deixá-los fazer o que querem, para que eu possa depender e me apoiar neles para me ajudar. E aí a pessoa perde a própria autenticidade. Bem, se é verdade que as pessoas são o que são, eu posso deixar elas fazer o que querem. Agora, eu não posso achar que eu tenho que fazer isso para depender mais delas e não ter a minha própria autenticidade de vida e ter a minha opinião sobre o assunto, porque é como se fosse eu querer agradar todo mundo. Então eu preciso ser objetivo, claro, assertivo. Eu posso ter a coragem de ser diferente. Eu não preciso julgar os outros e condenar os outros, mas eu posso ter a grandeza de respeitar as pessoas, mas acima de tudo respeitar a mim mesmo, o que eu penso e dizer eu penso diferente sem isso ser uma doença. Por causa das influências anteriores em minha vida, sou o que sou e sempre serei assim. Não posso mudar. Tira isso fora também. São características expressas em ideias e crenças irracionais que estão destruindo as pessoas. Não diga eu sou assim, vou ser sempre assim. Diga eu posso mudar, posso ser uma melhor edição de mim mesmo. Quer ver outra característica expressa em ideias e crenças irracionais específicas? Existe uma solução adequada e perfeita para todos os problemas e devo encontrá-la para ser feliz e resolver meus problemas. Gente, não é verdade que existe uma solução adequada e perfeita. Nós temos que buscar sempre soluções, mas nunca acreditar que vamos resolver todos os problemas.
É claro, quando você tem 17, 18 anos, você acha que vai poder resolver todos os problemas do mundo. Hoje eu tenho certeza que nós não vamos resolver. Nós precisamos descobrir como viver no meio das lutas, dos problemas, das dificuldades e das diversidades. O próprio Cristo disse: "No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo". Eu devo lutar, sim, contra as adversidades, mas não ficar com uma crença abstrata de que eu terei um mundo sem problemas. Por isso, eu gostaria que você parasse um pouco para pensar em tudo que estamos fazendo. Esse módulo é para você refletir e esse adendo é para você pensar um pouco mais nesta confusão que é o ser humano em busca de soluções. Meu desejo profundo é que você leia e continue aprofundando os nossos textos para fazer deste um mundo melhor. E é possível. Até a próxima aula.